Então, gente, vamos finalizar essa correção dos exercícios lá do livro, tá? Essa é a parte final, inclusive. A gente ficou de corrigir, eu passei a 373, questão 4, né? E aí, o que essa questão fala? Ó, ele fala assim, o chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido, munição, proteção contra raio-x e forma parte de ligas metálicas para a produção de soldas, fusíveis e tralalá. No chumbo presente na natureza são encontrados átomos que têm seu núcleo com, olha isso, 82 prótons e 122 nêutrons, tá? E aí ele coloca Pb204. Primeira coisa, o chumbo, a representação dele, deixa eu pegar a canetinha aqui. A representação do chumbo é Pb, tá? Pb. B minúsculo, né? E aí, quando ele fala assim, ó, Pb204, o que é esse número que vem escrito aqui, 204? É a massa dele. Sempre que escreve assim, oxigênio 18, é porque é o oxigênio com massa 18. Quando ele escreve Pb204 é a massa. E aí, o que é a massa? A massa é a soma de P mais N, que é o que ele fala aqui, ó. O seu núcleo tem 82 prótons e 122 nêutrons. Se você somar, vai dar 204, que é a massa. Então, eu tenho esse chumbo, que é 204. Eu tenho esse chumbo, que é 207. Por que é 207? Porque são 82 prótons mais 124 nêutrons. Se você somar P com N, vai me dar a massa, que é 207. E eu tenho outro chumbo, que são 82 prótons e 125 nêutrons, me dando uma massa de 207. Peraí, aqui deveria ser 206, tá? Também é um erro de enunciado, agora que eu vi. Que é 82 mais 124 vai me dar 206. Então, chumbo 206, chumbo 207. E aí, olha a questão. Os átomos de chumbo descritos no enunciado, tem outro isótopo aqui também, ó, o 208, né? Que é 82 prótons mais 126 nêutrons. Qual é a característica comum desses chumbos? Todos eles são isótopos. Todos eles têm o mesmo número de prótons. É o mesmo elemento, é o chumbo. Olha aqui, 82 prótons, 82 prótons. Esse aqui, 82 prótons. E o último isótopo aqui, ó, 82 prótons também. Tá? Então, questão 4, letra D. Depois da questão 4, da 373, a gente ficou de ver a questão 7 da 374, né? Deixa eu maximizar assim, fica melhor. Na questão 7, o átomo é constituído por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a parte central, sendo constituído de prótons e nêutrons. A eletrosfera rodeia o núcleo, ela é formada por elétrons. Essa é a minha tatuagenzinha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu tenho o núcleo e eu tenho a região no entorno. Aqui não tem, na outra página. Então, vamos lá. Diante disso, supondo que um átomo seja formado por 18 prótons, 22 nêutrons e 16 elétrons. Ele quer o número atômico. O que é número atômico? Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. São sinônimos. Lembra? RG, identidade, é número atômico, número de prótons. Então, o número atômico eu sei que é 18. E o número de massa? A massa é a soma de P mais N. P mais N. Quantos prótons eu tenho? 18. Quantos nêutrons eu tenho? 22. Então, eu tenho que ter 18, ele pede respectivo? Não, mas provavelmente é respectivo. Então, 18 e 40, que é a massa. Se eu fosse representar esse elemento, como é que eu ia representar ele? Eu não sei qual elemento é, então coloquei aqui uma letra qualquer. O 18 embaixo, sendo seu número atômico, e a massa em cima. Que a massa vem sempre em cima. E a carga, será que ele tem carga? Tem, ó, 18
prótons e 16 elétrons. 16 elétrons quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, aqui a carga deveria ser mais 2. A questão não me pede isso, mas é importante a gente saber olhar o número de elétrons e ver se está igual, ó. Se fosse 18 prótons e 18 elétrons, não ia ter carga nenhuma. Mas aqui está 2 unidades a menos, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, a carga sendo mais 2, tá? Mas não é isso que a questão me pede, a gente fica com a letra E. Depois dessa questão, a gente vai para 9, na página seguinte. Aqui. Questão 9. Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa, provenientes do elemento químico radioativo polônio. Vamos ver as opções. Ele quer qual que está correta, né? Primeira, o átomo apresenta um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. Isso aí é conceito básico, tá? A 1 tá certa. Então aqui, ó, se vocês estiverem com pressa, já onde não tiver 1 tá errado. Ó. Aqui não tem 1, apenas a 2, eita, apenas a 2 e a 4 é certa? Não. Ou é a E, a D ou a C. No átomo prevalece o vazio, pois a maioria das partículas atravessam a lâmina, e é realmente isso, tá? O átomo ele é um grande espaço vazio. Do núcleo à eletrosfera, esse espaço não contém nada, ele é vazio, tá? Quando Rutherford bombardeou os elementos de ouro, a lâmina de ouro, ele viu que a maioria das partículas passavam direto, algumas desviavam, porque algumas davam de encontro, colidiam com o núcleo, tá? Isso define que prova, né, que o átomo ele é um grande espaço vazio. Essa questão 2, ela tá certa. Naquele vídeo que eu falei para vocês assistirem também mostra isso, tá? Ele mostra a eletrosfera, até chegar no núcleo é uma viagem enorme que o vídeo faz, né? Da eletrosfera até o núcleo, ele demora um tempo para chegar. Quer dizer, da eletrosfera até o núcleo você não tem nada, ok? Questão 3. O átomo apresenta 2 regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Isso também está correto. A 1, 2 e a 3 estão certas. 4. O elétron possui carga elétrica positiva? Não. Elétron é negativo. O positivo é o próton. Então, a 4 errada. A 5. A massa de um átomo está concentrada na eletrosfera? De jeito algum. A massa se concentra no núcleo, prótons e nêutrons. A eletrosfera você não considera massa, porque o elétron tem massa tão pequena que a gente despreza a massa, tá? Do elétron. Então, correta 1, 2, 3 aqui, ó. Letra C. Depois dessa, a gente ficou com a questão 11 aqui do Cefet, ó. Toda a matéria é constituída de átomos, né? Exato. Atualmente, essa afirmação suporta todo o desenvolvimento da química. Ao longo dos anos foram propostos vários modelos para descrever o átomo. Isso aí é verdade. No livro vocês encontram isso, tá? A gente está estudando o modelo mais atual, o último, quer dizer, do nível médio. Se vocês forem fazer a faculdade de química, vocês já vão ver que tem uma outra definição para o átomo, tá? Não é bem assim como a gente vê no ensino médio. Mas vamos lá. Rutherford realizou o experimento, o qual fazia um feixe de partícula alfa de carga positiva incidir sobre a fina lâmina de ouro. Com esse experimento, observou que a maior parte dessas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer qualquer desvio. A maior parte atravessava porque o átomo é um grande espaço vazio, né? Algumas colidiam. E como é que ele fala aqui? Desviavam, porque colidiam com o núcleo, tá? Então vamos ver. Diante dessa evidência experimental, é correto afirmar que A. O átomo não é maciço, mas contém muitos espaços vazios. Isso está certo. Olha B. O átomo é maciço e indivisível. Pelo contrário, ele não é maciço, ele não é uma coisa inteiriça, tá? Ele é um grande espaço vazio, você consegue atravessar ele. Tanto que Rutherford conseguiu atravessar partículas alfas por ele. Então, ele não é indivisível, ele se divide sim, e também não é maciço. Os elétrons são partículas de carga negativa e se localizam no núcleo. O erro está aqui, ó, no núcleo. Não se localiza no núcleo, se localiza na eletrosfera. Então, a C está errada.
A D. O núcleo do átomo é constituído de cargas positivas? Sim. E negativas? Errado. Negativas não, são os nêutrons. E os nêutrons são neutros. Então a D está errada também. O átomo é formado por uma massa de carga positiva recheada de partículas de carga negativa, os elétrons. Isso aqui era uma definição antiga de como é que era um átomo, né? Que é o pudim de passas. Seria o núcleo, uma esfera inteiriça, maciça, e as passas seriam os elétrons em volta desse pudim de passas. A gente já não trabalha mais com esse conceito, tá? A gente já viu, conseguiu experimentar que o átomo, na verdade, não é maciço, ele é um grande espaço vazio. Okay? Entre o núcleo e a eletrosfera você não tem nada. Então aqui a gente fica com a letra A. E aí, para fechar, eu coloquei a questão 12, né? E aí, o que acontece, gente? Quando vocês pegarem questões desse tipo, como a 12, vocês precisam ler, reler com calma, tá? Não faz essa questão com pressa. Por quê? Você tem que interpretar o que o enunciado está falando. Ele diz assim para mim, ó, os átomos A, B, C, D e o E. Então eu tenho 5 elementos, que eu não sei quais são. E aí ele vai me dizendo as informações desses elementos, né? Então eu vou anotando com calma, olha só. Ele fala que o elemento A, o átomo A, possui 50 cargas nucleares. Cargas nucleares. E o número de massa igual a 120. Então, se o elemento A tem massa 120, eu vou chegar aqui e vou colocar lá o 120 para mim. 120, deixa eu ver se aumenta aqui, fica melhor para mim. Fica. Assim. O elemento A tem massa 120, então beleza, 120. E 50 cargas nucleares. No núcleo, eu tenho 2 partículas, prótons e nêutrons. Dentro do núcleo, eu tenho uma partícula que é positiva e outra que é neutra, que não tem carga. Então, quando ele fala assim, carga nuclear, é o que está no núcleo. Só que o que está no núcleo é prótons, que tem carga, e nêutron, que não tem carga. Quando ele fala para mim que tem 50 cargas nucleares, ele está me dizendo que são 50 prótons. Então, o número atômico do elemento A é 50. O A tem 50 cargas nucleares, é o que está no núcleo. Só que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Nêutron não tem carga. Eu não posso dizer que nêutron é carga, porque ele não tem, ele é neutro. Se ele diz que é carga nuclear, é aquilo que está no núcleo. Então, são 50 prótons. Então, a primeira informação, eu já usei ela toda. São 50 prótons e 120 o número de massa do A. A segunda informação. O elemento B, ele possui 7 partículas neutras. Ó, qual é a partícula neutra? Eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. A partícula neutra, quando ele fala de partícula neutra, ele está falando de nêutrons. Então, o elemento B possui 7 partículas neutras a menos que C. Caramba, eu vou guardar isso aqui. Ele está me dizendo que são 7 nêutrons a menos que C. Então, aqui, eu vou dizer que C tem um número de nêutrons que eu ainda não sei qual é, mas eu sei que o B vai ter N menos 7. Por quê? 7 partículas neutras a menos do que C. Se aqui for 10, quanto é que é 7 a menos? 3. Vai ser 10 menos 7, que vai me dar 3. Eu sei que é 7 a menos, tá? Então, ó, B possui 7 partículas neutras a menos que C. E número de massa igual a 130. Então, a massa do elemento B é 130. Então, eu vou escrever isso aqui, 130. Então, a segunda informação, eu já anotei tudo que eu podia ter anotado. A terceira, C é isóbaro de A. Então, vou separar aqui, ó. C é isóbaro de A. Então, se é isóbaro, o que é isóbaro? É o mesmo número de massa. Então, o elemento C tem a mesma massa de A, 120. E possui 10 partículas nucleares com carga a menos que D. Cara, eu vou guardar essa informação por hora, porque senão eu vou me embolar toda, tá? Então, deixa ela guardadinha.
Eu não vou riscar ela para eu lembrar que eu tenho que voltar nela. Vamos à outra. D é isótopo de A. O elemento D é isótopo de A. Isótopo é o mesmo número de prótons. Se aqui é 50, então eu sei que o elemento é o D, né? D é isótopo de A. Eu sei que aqui ele vai ter 50. E isóbaro de B. O D é isóbaro de B. Então, se aqui é 130 a massa, no elemento D, ele vai ter 130 também. Então, aqui eu usei a informação toda. A última. E é isótono de C. E e C tem o mesmo número de nêutrons. Então, eu vou anotar aqui embaixo, ó, que é N também. E quando eu achar nêutrons de C, eu sei que vai ter nêutrons de E em igual quantidade. E o B, 7 unidades a menos. Foi o que ele usou aqui para mim. É isótono de C e isoeletrônico de B. Também vou guardar essa informação, porque depois eu vou voltar nela. Então, tudo que eu já usei, eu já risquei. Voltando. O que eu tenho aqui? Nessa informação, ele diz assim, ó. C é isóbaro de A, que a gente já usou, e possui 10 partículas nucleares com carga a menos do que D. O elemento C, ele tem 10 partículas nucleares com carga a menos do que D. Partícula nuclear, eu tenho duas partículas nucleares, uma com carga, que é o próton, e uma sem carga, que é o nêutron. Ele falou que é 10 partículas nucleares com carga a menos do que D. Então, está dizendo para mim que ele tem 10 prótons a menos do que D. Se aqui é 50, ele está dando para mim, ó, C tem 50 menos 10. Então, aqui ele vai me dar 40 prótons. Essa informação eu já usei agora. Lê de novo, ó. C possui 10 partículas nucleares com carga. Partícula nuclear com carga é a mesma coisa que próton. 10 prótons a menos do que D. Se aqui é 50, aqui vai ser 40, 10 a menos. A última aqui que eu vou usar, né? O que eu posso concluir daqui do que eu já tenho do enunciado? Eu sei que aqui a massa é 120 e aqui o número de prótons é 40. Então, eu vou subtrair para achar nêutrons. Então, aqui o elemento C são 80 nêutrons. Se aqui é 80 e o B é N menos 7, vai ser 80 menos 7. Então, quantos nêutrons vai ter o elemento B? 73. Número de nêutrons aqui, 73. Para eu achar o número de prótons, eu tenho que subtrair, lembra? Prótons é igual a massa menos nêutrons. Massa 130. Se nêutrons são 73, aqui vai dar de 57. 57 é o número atômico. Mais o que? Para eu fechar a questão. Sim, o elemento E, né? Falta o elemento E. O elemento E tem o mesmo número de nêutrons de C. Então, aqui são 80. E faltou a última informação aqui, ó. E é isoeletrônico de B. O que é ser isoeletrônico? É o mesmo número de elétrons. Quantos elétrons tem aqui? Eu olhei aqui em cima, não tem carga nenhuma. Então, prótons e elétrons vão ser iguais. Se aqui são 57 prótons, vão ser 57 elétrons. E aí, o número de elétrons aqui também vai ser 57. Só que o elemento E, também não tem carga nenhuma aqui em cima. Se ele também não tem carga nenhuma aqui em cima, prótons e elétrons também são iguais. Então, se aqui é 57 elétrons, vão ser 57 prótons. E aí, qual vai ser a massa? A massa vai ser P mais N, que vai dar 0,8. 0 não, 7, né? Cadê a borracha? Cadê a borracha aqui? Ai, meu Deus, apaguei tudo. Volta! Cadê? Então, gente, só fechando. Vocês sabem que aqui é A, B, C, D e o E. Para eu saber o número da massa aqui, vai ser 80 com 57. Isso vai dar 137. Tá?
Qualquer dúvida, vai lá na postagem, coloca, Luciane, me explica isso aqui de novo, tá? Porque isso aqui é a matéria da nossa AV, tá bom? Beijinho.